Olá, queridos, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Código da Aliança, tá? Nós vimos aí vivendo a lei e agora o Código da Aliança. Vamos entender isso na Palavra do Senhor, amém? Deus deixou tudo preparado dentro da Bíblia para nós, tá? Tudo que você quer saber está dentro da Bíblia, queridos. Tá bom? Sobre as leis de Deus, Código das Alianças, Deus fez várias alianças em cada época. Tá? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná e o pão de cada dia que Ele tem nos concedido, amém? Vamos junto. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia, que seja estendida sobre nós e nossa família. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo estudo das tuas santas palavras. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver, ouvindo elas. Abençoa a casa deles, derrama sobre eles o Espírito Santo e que não falte o pão de cada dia nas suas casas. Eu te agradeço imensamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Código da Aliança. Queridos, que nem eu falei, Deus fez aliança com o seu povo. Deus faz aliança com nós hoje. Tá? Vivemos em cima de uma aliança também. Tá? No Sinai, com a entrega ali da lei, quando Deus entregou a lei ali para Moisés, no Sinai, Deus estabeleceu ali a base para ensinar seu povo que por meio da conexão com ele, poderia ter uma vida santa. Através da sua santa lei. Mas com os princípios da lei, né, precisava ser aplicado na vida, né, cotidiana do povo. Deus deu lei adicionais, chamados de Código da Aliança, viu? Deus deu lei chamado Códigos da Aliança. Vamos ver. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente, tá? Com a mente, né, cegada, na verdade, né, e pervertida com a escravidão, né, e paganismo também que o povo vivia, os israelitas não estavam preparados para valorizar qualquer princípio dos 10 mandamentos. Não estava preparado. Tá? Para que esses mandamentos, sejam mais entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais, tá? Que ilustrava e aplicava os princípios dos 10 mandamentos. Para que isso acontecesse na vida deles, tinha que ser assim. Essas leis foram chamadas de juízo, tanto porque eram organizadas como também era feito com sabedoria. Tá bom? Então, o Código da Aliança de Moisés deveria, né, comunicar ao povo de que forma? Vamos ver. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21, versículo 1 em diante. Está escrito assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º, né, sairá forro, ou seja, de graça. 6 anos vai servir o seu senhor, mas no 7º tem que ir embora. Tá? As alianças, né? Aí fala versículo 3. Se entrou solteiro sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Tá? Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero que saia forro. Se ele decidir ficar com o seu senhor, tá? Verso 6. Então
o seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se ele tomar a decisão, o escravo, então ia acontecer isso. Ele ia ser agora dele para sempre, do seu senhor. Queridos, que coisa que Deus fala aqui para nós. Tem mais. Vamos lá para o verso 12. Aí Deus fala, lei cerca das violências ali. Quem ferir o outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu crise em sua mão, e não te designarei a um lugar para onde te fugirá. Versículo 15. Quem ferir o seu pai ou sua mãe será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoará o seu pai ou sua mãe será morto. Vai vendo as leis, a aliança, tá? Uma aliança que Deus deixou. Você pode ler até o versículo 32, todos os versículos. Eu estou pulando alguns aqui, tá? Então, Deus aqui estabelece assim, versículo 23, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimaduras por queimaduras, ferimentos por ferimentos, golpe por golpe. Verso 28. Se algum boi chifrar um homem ou mulher que morra, o boi será apredejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi diante era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Você está vendo? Se o homem soubesse que o boi ia fazer isso, era um bicho brabo, deixasse ele à mercê para fazer isso com as pessoas, então isso ia acontecer. Ou seja, você pode ver até o verso 32, aqui de Êxodo, capítulo 21, do 1 ao 32. Queridos, aqui após dar os mandamentos que Deus deu, ali em Êxodo, capítulo 20, lá no Monte Sinai, tá? No capítulo 21, Deus acrescenta aqui, né, estatutos adicionais. Tá bom? Quando você vê aí o verso 2, que o escravo deveria sair livre no 7º ano. Tá? Deus deu estatutos adicionais. Tá? Veja também que até o verso 29 tem os estatutos dados por Deus, código de aliança que ocupa vários capítulos. Por exemplo, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23 diz. Todos esses regulamentos têm o objetivo de conter o crescimento do mal, tá? E construir uma sociedade organizada. Código da Aliança, nós estamos lendo. Tá bom? Amados, a lei que regulamentava a escravidão era peculiares e não deve ser confundidos com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Tá? Os escravos hebreus eram protegidos, eles eram valorizados nas sociedades modernas e medievais. Os escravos eram propriedade do seu dono, que podia fazer o que quiser com eles. Mas a Bíblia fala aí, no 7º ano, todos os escravos tinham que ser libertados. Tá?
a menos se quisesse ficar com o seu dono, que nem nós lemos, com o seu senhor, né? E tirar-lhes, né? Ficar com o seu senhor e não tirar deles, dos escravos, o seu senhor, né? O descanso sabático, o descanso do sábado, tá? Como fala em Êxodo capítulo 20, versículo 9 a 10, tá? Embora na maior parte do mundo a escravidão tenha sido abolida, embora isso tenha acontecido em maior parte do mundo, a escravidão foi abolida, que modo você trata o seu empregado, hein? Que modo você trata a sua empregada, meu querido irmão? Hein, minha querida irmã? Que modo você trata seu funcionário? Você pode estar sendo um senhor generoso, justo, honesto, tá? Ou você está agindo como um senhor maligno. Queridos, tanto o patrão ou o empregado, a verdade é essa, tanto o patrão como o empregado deve refletir o caráter de Deus. Tanto um como o outro. A Bíblia mesmo informa que os empregados devem respeitar seus patrões. E os patrões respeitar seus empregados. Dia de descanso é dia de descanso. Embora vivamos em uma sociedade diferente, os princípios que você encontra nesse estudo aqui de Deus são válidos, viu? Que é de bondade, de respeito, são válidos até hoje, tá? Remuneração, tá? Ser justo, porque Deus é justo e vai te abençoar, te abençoará. Amém. Aleluia. Nós vamos continuar ainda, viu? Porque o próximo estudo tem mais leis. Por enquanto nós ficamos aqui, hoje. Mas amanhã tem mais leis. Por exemplo, em sua misericórdia, Deus ensinou os juízes a não lidar com as pessoas com situações relacionadas aos direitos de propriedades. Vamos ver isso aí, sobre propriedades. A Bíblia apresenta, veja só, é a Bíblia que apresenta. A Bíblia apresenta estudo de casos, né, indicando, por exemplo, o que fazer se um boi atacar um boi de um vizinho. Deus vai ensinar essas mais leis aí, tá? Se as pessoas roubassem um animal doméstico e o vendessem, Deus vai ensinar, tá? E se os animais, né, pastassem no campo ou no vinhedo de outra pessoa, Deus vai nos ensinar, nós vamos aprender isso amanhã, tá? Deus deixou instruções de como agir sobre isso. Nós vamos ler o capítulo de Êxodo ainda amanhã, né? Capítulo 22, do 16 ao 31. Mais leis. Nós vamos ver isso, tá bom? Amanhã. Hoje o Código da Aliança. Tá? É importante? É, porque está na Bíblia. Se não fosse importante, não estava escrito aqui. Você entendeu? Muito bem. Que Deus abençoe você onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí, tá? Se inscreve no canal aí, manda um alô aí, que gostou do estudo, tá bom? Vamos junto nessa pegada, né? Porque Jesus está chegando, Jesus está voltando. E que Jesus tome conta da gente, né? E nos fortaleça. E cada instrução que nós lemos dentro da Bíblia, meu irmão, foi tanto para o tempo passado como é para o tempo de hoje. Porque senão Deus não deixaria para nós também. Entendeu? Deus fez aliança com o seu povo no passado, em períodos, né? Para períodos. Fez aliança ali, né? Com Noé.
fez aliança com Adão e Eva, fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, com Abraão, fez aliança com Moisés, fez com Davi, fez com o filho dele, Salomão, e Deus fez aliança, até hoje Deus tem uma aliança conosco. Hoje Deus tem uma aliança através de Jesus, que nós devemos seguir essa aliança. Ou seja, a aliança é uma só, desde o começo. É que em períodos diferentes, em situações diferentes, né, Deus foi colocando a sua aliança. Tá? Por isso que nós lemos aqui, ó, Código da Aliança. Tem os códigos da aliança também. Amém? Fique com a paz do Senhor. Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos, ó. E mais leis. Mostrando dentro da Bíblia. Tá bom? Fica com a paz do Senhor. Tchau. Até amanhã.